essa troca de energias, o sorriso, sentir as boas energias dessa casa. E a prece da Ana foi uma prece muito bonita, muito inspirada, onde ela mencionou aspectos como a necessidade de cultivarmos a paz. Ela usou a palavra serenidade mais uma vez. E isso tem tudo a ver com o tema do que nós vamos conversar hoje, que é o tema calma. Por que nós vamos falar sobre calma? Alguns meses atrás, eu vi um livro do Chico Xavier intitulado Calma. E me chamou a atenção. Eu pensei, nossa, mas o Chico e o Emmanuel escreveram um livrinho só para falar sobre calma. Já pensei que isso deve ser muito importante. Deve ser um aspecto muito importante na questão da calma. E eu acredito que deve ser uma coleção, porque tem outros livrinhos semelhantes chamado Coragem. A gente precisa também de muita coragem. Mas esse livro Calma é um livro até curtinho, tem uns 30 capítulos, cada capítulo de uma página e meia, então é um livro de leitura rápida e agradável. Cada capítulo analisa a calma sobre um determinado aspecto, sob a visão de Emmanuel e Chico Xavier. E por que a calma é um aspecto tão importante assim das nossas vidas? A calma, a paz, a serenidade que a Ana falou. Porque Jesus foi a personificação desses valores. Quando nós lembramos que Jesus disse nas pessoas bem-aventurados os brandos e pacíficos, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus deixou claro nas bem-aventuranças a necessidade da brandura, de cultivarmos a paz. Quando nós lembramos que Jesus, ao ser preso, Pedro ficou enfurecido vendo Jesus ser preso e decepou a orelha de um dos guardas que vinham prender Jesus. Jesus imediatamente acalmou Pedro, curou a orelha daquele guarda e disse a Pedro: Pedro, embainha tua espada e confere com a espada será ferido. Ou seja, no momento de extrema dificuldade, no momento que Jesus estava para ser preso, ele teve calma de curar o seu algoz e acalmar Pedro. Quando Jesus estava na cruz, Jesus teve calma para deixar o seu perdão a todos nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se alguém pisar no meu dedinho, já começa a reclamar, começa a se bravejar. Jesus estava pregado numa cruz, sofrendo, e teve ainda a calma de perdoar aqueles que eram seus algozes. Nós nos lembramos da passagem da mulher, conhecida como passagem da mulher adulta, onde uma mulher foi trazida por homens, os doutores da lei, bravos, bravejando, irritados. E Jesus teve a calma, teve a paciência de acalmar aqueles ânimos e deixar a mensagem: aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Então, em todo o seu ministério, Jesus sempre realizou o seu trabalho com muita calma, com muita paciência, com muita serenidade, porque é o que as pessoas precisavam, é o que as pessoas estavam buscando. O que a gente sempre diz no Espiritismo, né, que nós procuramos levar o consolo, porque o Espiritismo é o consolador. Esse consolo começa com a calma. Como consolar uma alma ferida, senão com muita calma, com muita paciência, com muita amorosidade. E aí eu escolhi então alguns textos desse livro do Chico Xavier e do Emmanuel, que é o livro Calma, para a gente pegar a opinião dos especialistas, né? Vou pegar a opinião dos especialistas. O Chico era uma pessoa muito calma, né? De uma maneira muito branda. E tem um texto, um dos capítulos desse livrinho Calma, intitulado Fala em Paz. Esse capítulo vai analisar a questão de como nós usamos a nossa voz para cultivar a paz, ou trazer muitas vezes a desarmonia às pessoas. Então nós temos essas duas escolhas: podemos usar a nossa voz para trazer a paz, ou para deixar as pessoas mais desarmonizadas ainda. Esse capítulo Fala em Paz é um capítulo muito interessante.
E Emmanuel começa dizendo assim: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Olha que interessante, a voz humana está carregada de vibrações. E no Espiritismo nós falamos muito de vibração, né? Vamos vibrar pelos nossos irmãos, vamos vibrar pelo nosso país, né? Quando nós falamos de vibração, é porque a gente entende que a energia, as energias, sejam em que formas elas circulam na forma de vibração. A luz, o som, as energias do rádio, a energia do celular, o sinal do Wi-Fi, né? Você chega na casa da pessoa, às vezes, antes de dar bom dia, você pergunta qual é a senha do Wi-Fi, né? Mas o sinal do Wi-Fi, todas são vibrações que chegam até nós, ou chegam até os aparelhos que nós carregamos com a gente. E como vibração ela carrega energia. Quando você ouve um som muito alto, a gente sente aquele som vibrando e batendo, como se estivesse batendo no nosso peito, né? Aquele tum, 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 tum. Ou seja, a vibração do som carrega energia. Quando nós falamos, ou quando nós ouvimos um som, as ondas sonoras chegam até os nossos ouvidos e fazem vibrar a estrutura que tem dentro do nosso ouvido. Essa estrutura transforma essa energia do som para que o cérebro possa entender e decodificar o som. Ou seja, a nossa voz, por isso que o Emmanuel diz que a voz humana está carregada de vibrações. E como vibração, é energia. E aí a primeira pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos: que tipo de vibração a nossa voz carrega? Será que é vibração de paz, de amor, de paciência? Ou é vibração de agressividade, de disputa? Então é uma pergunta para nós fazermos, não para o próximo, não pensar assim, eu conheço alguém que faz isso, não, pensemos nós mesmos, como nós utilizamos a nossa voz para carregar a vibração, porque a nossa voz carrega uma energia. Tanto que dizem os especialistas em comunicação humana, biólogos, cientistas, que apenas mais ou menos aí 90%, 10% da nossa comunicação é verbal. Seria as palavras que nós falamos. 90% da nossa comunicação é não verbal. O que significa? Nós nos comunicamos com as mãos, quando nós gesticulamos. Nós nos comunicamos conforme a gente mexe o corpo. Nós nos comunicamos pela intensidade da nossa respiração. Nós nos comunicamos pelo tom da nossa voz. Então tudo isso carrega uma mensagem. Às vezes você pode até estar falando de uma forma branda, de uma forma talvez mais baixinha, mas às vezes a mensagem que você está carregando é uma imagem densa, né? Uma mensagem que traz desarmonia. Por isso, a primeira coisa para a gente pensar, que a nossa voz carrega vibração e energia. E Emmanuel continua dizendo: evite os gritos intempestivos e inoportunos. Deveria ser uma dica, ele nem precisa dizer isso, evitar gritar. Quando eu estou dizendo, evite gritar. Precisaria Emmanuel dizer isso? Será que faz sentido a gente gritar? Novamente, quando nós gritamos, a nossa voz carrega uma vibração. Então, que vibração nós estamos passando para a pessoa com quem a gente está gritando? Então, você está gritando com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com os netos, está gritando com o funcionário, está às vezes gritando com um colega do centro espírita. Que energia de vibração você está jogando para cima daquela pessoa? Uma energia de vibração negativa, densa. Aí, pela lei de causa e efeito, que vibração essa pessoa vai devolver para você? Uma energia similar. Talvez a pessoa possa até estar num ponto de evolução que ela não vai sentir raiva de você, mas pode sentir medo, vai sentir a vontade muitas vezes de se afastar, né? Nós temos já é programado no nosso corpo as reações de luta e de fuga, né? Quando nós percebemos uma ameaça, a gente sente vontade de lutar e devolver a mesma moeda, agredir da mesma forma que nós somos agredidos, ou correr. Quando alguém grita com a gente, é isso que a gente sente, ou a vontade de gritar mais alto, ou a vontade de sair correndo, nos afastarmos daquela pessoa. Então, quando você grita, de qualquer forma é um equívoco, é uma ação equivocada.
E Emmanuel traz uma imagem bastante forte quando ele diz que um grito equivale a uma pedrada mental. Olha que mensagem forte que ele traz para a gente. Um grito equivale a uma pedrada mental. Quando você grita, é como se você estivesse jogando uma pedra em alguém. Então, quando nós lembramos daquela passagem do Evangelho que eu mencionei agora há pouco, né? Onde Jesus disse: aquele que nunca atirou, que nunca errou, que atire a primeira pedra. Talvez a gente pense assim: não, mas eu não apedrejo ninguém. Talvez nós estejamos apedrejando as pessoas com a nossa voz, com o nosso pensamento, com as nossas energias negativas. E aí, por exemplo, quando nós conversamos com os nossos filhos, como será que nós lidamos com eles? Nós temos diferentes formas de tratar a educação dos filhos, né? Cada um tem a liberdade de tratar como achar mais conveniente. Mas a gente pode gritar, a gente pode conversar. E cabe sempre fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer uma pergunta assim: o que Jesus faria numa situação como essa? Se Jesus tivesse que educar uma criança, será que Jesus gritaria ou Jesus conversaria? E às vezes nós elogiamos o passado, dizendo que no passado nós gritávamos, nós batíamos e isso educava. Mas novamente, Jesus faria isso? Será? Se fosse educar uma criança, será que Jesus bateria uma criança? Será que Jesus gritaria com uma criança para educá-la? Será que o grito e a agressão educam ou fazem com que a pessoa tenha um certo comportamento pelo medo? É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. E por que nós gritamos, por exemplo, com uma criança? Porque é mais fácil. E você grita, como você é maior que a criança, você impõe o respeito ali. A pessoa fica quieta, com medo, e o problema se encerra ali. E conversar? Ah, conversar dá trabalho. Você tem que pensar o que você vai falar. Tem que segurar os seus ânimos, o seu ímpeto de agressividade, para poder conversar com a criança. Tem que pensar o que você vai falar. Então essa questão é muito interessante a gente pensar, né? Como nós reagimos utilizando a nossa voz com as pessoas. Outro aspecto, né? Quando você vai conversar com seu filho, com a pessoa com que você está tentando fazer um processo de educação, às vezes tem que conversar 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes, 1000 vezes, até que a pessoa aprenda. Novamente, isso dá trabalho. É mais fácil a gente gritar. Por isso eu já vi eu esqueci agora qual é o texto do testemunho, que ele diz assim, que é mais fácil ser agressivo do que ser calmo. Porque ser calmo, ser paciente dá trabalho. A gente tem que segurar aquele instinto agressivo que existe dentro de nós para conseguirmos colocar para fora o que a gente tem de melhor, que é a nossa calma, a nossa paciência, a nossa brandura, a nossa docilidade. Então são alguns pensamentos para nós refletirmos sobre como nós reagimos diante da vida. E eu falei dos filhos, mas pode ser às vezes um funcionário da empresa. Às vezes você é chefe de uma seção, ou você é um funcionário mais velho que tem sob sua responsabilidade, um funcionário mais novo que está aprendendo. Às vezes pode ser um colaborador do centro espírita que não faz as coisas como você acha que deveriam ser feitas, e a gente perde paciência e grita, ou se não grita, fala de uma forma rude. Tudo isso equivale ao que Emmanuel acabou de dizer como uma pedrada mental. Então, cuidado, gente, para não darmos pedradas nas pessoas com a nossa voz. Não vamos nos iludir e achar que a pedra é só aquela que nós carregamos na mão. Tem aquela pedra que a gente carrega na língua. E essa também é muito perigosa. Só que Emmanuel, ele não dá só bronca na gente, ele dá uma dica também. Ele diz assim: se alguém te dirige a palavra em um tom muito alto, faz-lhe o favor de responder em tom mais baixo. Olha só, quando eu vi isso, achei, olha que legal. Emmanuel dando uma dica pra gente. Se alguém grita com você, fala mais baixo. Porque se alguém grita com a gente,
qual a nossa primeira reação? Você quer gritar mais alto. Ah, gritou comigo, você vai ver, agora eu vou gritar mais alto. Aí você quer gritar mais alto. E o outro quer gritar mais alto ainda. Começa, aí daqui a pouco os dois estão se estapeando. Então por que Emmanuel dá essa dica? Se alguém gritar com você, fala em tom mais baixo. Porque é uma forma de nós tentarmos quebrar esse ciclo de agressividade. Para a pessoa vir com agressividade, você devolve o que? Calma e paciência. E talvez a pessoa caia em si e vendo que você está falando mais baixo, depois ela pensa, nossa, por que eu estou gritando? E a pessoa se acalma. Novamente naquela passagem da mulher adulta, alguns homens trouxeram uma mulher que supostamente havia sido pega em adultério na presença de Jesus e disseram, mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei disse que ela deve ser punida, deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Perguntaram a Jesus. Jesus fez o quê? Isso está lá no Evangelho. Jesus se abaixou e começou a desenhar no chão com o dedo, escrever no chão com o dedo. Os homens ficaram perplexos com aquilo que Jesus está fazendo, né? E pergunta a Jesus, pois, mestre, tu que dizes? Pergunta, e aí, o que você diz? Aí Jesus se levanta e diz, aquele que nunca errou, nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele se abaixa e de novo continua escrevendo no chão. Esses dois momentos, aparentemente a gente passa sem prestar muita atenção na leitura, que Jesus se abaixa, Jesus fez algo muito simples. Ele deu um tempo para que os ânimos daqueles homens se acalmassem. É como a gente diz assim, se você está passando por uma dificuldade, está por uma briga, uma dificuldade, respira fundo e conta até 10, para dar tempo de acalmar e talvez não cometer um ato impensado. Então sigamos a dica de Emmanuel. Quando alguém grita com você, tente falar mais baixo para mostrar que o outro está equivocado, que você está conseguindo controlar suas emoções. É fácil? Não é fácil. Eu consigo fazer o que estou falando aqui na frente? Também não consigo fazer ainda. Estou tentando, estou me esforçando. Mas nós precisamos trazer essas mensagens de quem já domina as suas emoções, como Chico, como Emmanuel, para ver se a gente consegue colocar em prática também nas nossas vidas. E ele coloca uma coisa interessante. Por que nós não gritarmos, não sermos agressivos? Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Então, quando a gente tem essa ideia de sermos agressivos, de sermos, de gritarmos, de falarmos de forma rude, como nós gostaríamos de ser tratados? Fazermos ao próximo o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem. Então nós gostaríamos de ser tratados de forma rude, de forma agressiva? Não. Então não podemos também tratar as pessoas dessa forma. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Então você gritar, ficar desperdiçando suas forças. Tem vou dar um exemplo, de como a gente perde às vezes a calma por coisas tão bobas. Outro dia não, faz uns meses, minha esposa comprou um cachorrinho, um shih tzu, aqueles pequenininhos que ficam em casa. Aí o cachorrinho, quando está em casa, ele está se adaptando, está aprendendo, inclusive aprendendo, o filhotinho aprendendo a controlar onde ele fazia as suas coisinhas, as suas necessidades. Aí tudo bem, aí eu já vinha perdendo minha calma por causa disso. E o cachorro, fazendo as coisas pela casa. Aí um dia, acordei de manhã às 6 da manhã, para levar as crianças à escola, fazer o café da manhã. Pisei onde o cachorro tinha feito, 6 da manhã eu gritei. Eu não aguento mais esse cachorro, fazendo as coisas dentro da casa. E fiquei falando, fiquei gritando, reclamando. Na hora eu ouvi umas risadas. O pessoal estava no quarto ainda, deitado. Minha esposa deu uma risadinha. Minha filha deu uma risada também. Sabe isso? O Flávio ficou louco, gritando. E eu já dei uma aliviada, porque eu percebia realmente, Por que eu gritei, Gritei por causa de algo que o cachorro fez.
Então, para mostrar como a gente perde a calma por coisas boas. Como o Emmanuel disse que perder a calma é um desperdício de forças. Então, nós desperdiçamos as nossas forças. Quando nós perdemos a paciência, a gente sente, né, aquela opressão no peito, o coração acelera, a energia que a gente está desperdiçando com a raiva, com a agressividade, né? Então, são análises interessantes para a gente fazer nas nossas vidas. E aí, Emmanuel dá outro puxão de orelha na gente, dizendo o seguinte: não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases agressivas e ofensivas. Então, Emmanuel está dizendo, não diga que você está esgotado e cansado para poder usar como desculpa para gritar. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Então, às vezes a gente usa como desculpa, né? Ah, meu dia foi difícil, desculpa que eu gritei com você, desculpa que eu fui agressivo, meu dia foi difícil, meu chefe gritou comigo, eu tive que descontar em você, né? A gente desconta em quem está próximo, né? Desconta na esposa, no marido, nos filhos. Emmanuel vem então e diz: não use como desculpa o fato de ter tido um dia difícil para você descontar em alguém. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Ou seja, se nós estamos mesmo cansados, eu tive um dia difícil, tive um dia cansativo, por isso eu briguei. Mas se nós estivéssemos realmente cansados, nós procuraríamos o repouso e silêncio, como diz Emmanuel. Então vai para o seu quarto, faz uma prece, faz uma leitura, dá uma descansada, depois voltar ao convívio familiar, para que nós não sejamos agressivos. Se te sentes à beira de irritação, estás doente, e o doente exige remédio. Bom, não sei vocês, mas eu ainda estou num ponto do meu processo evolutivo que eu, infelizmente, me irrito com certa facilidade, me irrito com coisas bobas. E se Emmanuel está dizendo, se te sentes à beira da irritação, estás doente, o doente exige remédio, cabe a mim olhar para dentro do meu eu interior e pensar, estou doente, ainda carrego em mim as doenças da agressividade, a doença do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e tudo isso desencadeia em mim a irritação. Então, novamente, esses momentos de reflexão do Evangelho, esses momentos de reflexão do Espiritismo, são importantíssimos para nós olharmos para dentro de nós. E ao recebermos essas mensagens que vêm do mundo espiritual, pensarmos como nós podemos mudar e melhorar. Olhar para dentro de nós e pensar o que está ainda errado que nós precisamos corrigir. Então, essa indicação de Emmanuel de que nós talvez estejamos doentes é muito importante para nós reconhecermos realmente. Carrego ainda a doença do orgulho e do egoísmo e da agressividade. E como eu posso corrigir? Aí vem o Espiritismo trazendo remédios fantásticos para essa nossa doença da falta de calma, como a prece, a leitura edificante, água fortificada, o passe, as palestras, seja ao vivo, seja as palestras pela internet, que a gente tem tantas palestras que a gente pode assistir. Você está em casa, está lá naquela dificuldade, assiste uma palestra do Divaldo, de alguns palestrantes para se acalmar sobre uma temática que te toca o coração. E ele termina com uma frase fenomenal, uma frase fantástica, diz assim: pensa nisso, a tua voz é o teu retrato sonoro. A tua voz é o teu retrato sonoro. O que quer dizer isso? Acho que aqui, a maioria de nós aqui já fez algum tipo de exame, por exemplo, exame do coração e exame do cérebro, né? O eletrocardiograma e o eletroencefalograma. Quem já fez o exame, é aquele exame que ele traça aqueles gráficos, aquelas ondinhas, né? Aí você vai no cardiologista, faz o eletrocardiograma, ele traça lá, vê as ondas do seu coração, fala, o seu coração está ótimo, você está com um coração de 20 anos, né? Aí você vai, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, vai no neurologista e faz um eletroencefalograma, traça as ondinhas do seu cérebro. Não, o seu cérebro está ótimo, você está excelente. O eletrocardiograma é um retrato do teu coração. O eletroencefalograma é um retrato
simplificado, claro, das suas ondas cerebrais. O que Emmanuel está dizendo é que a nossa voz é o nosso retrato sonoro. Se nós pudéssemos traçar um gráfico da nossa voz, qual seria, medindo a qualidade dos nossos sentimentos e emoções, qual será que seria o nosso retrato sonoro? Será que seria um retrato bonito, harmônico? Ou seria um retrato regado de ódio? Olha que imagem que Emmanuel traz para a gente. A tua voz e o teu retrato sonoro. Só que eu falei assim, se a gente pudesse ver as nossas ondas sonoras. Só que no mundo espiritual eles veem. Os espíritos mais evoluídos, eles enxergam vibrações que a gente não enxerga. Inclusive as vibrações da nossa voz. Então, o nosso mentor espiritual, ele quase com certeza consegue enxergar o nosso retrato sonoro. E só pela voz conseguir perceber como nós estamos. Então, uma mensagem muito clara e objetiva do Emmanuel, mas que fala só de um aspecto. Olha só, é um livrinho para falar sobre calma, e ele falou só sobre calma na voz, como utilizar a sua voz com calma. E aí ele vai abordar outros aspectos interessantes dessa questão toda aí de como se nós somos calmos ou se nós ainda carregamos em nós a agressividade. E cabe a nós, quando nós utilizamos a nossa voz, nós temos uma responsabilidade, porque é um recurso que nós recebemos do mundo espiritual, de Deus. Quanta gente, né? Eu sou professor de uma instituição que a gente chama de instituição inclusiva, onde pessoas com deficiências também podem estudar. Então nós temos lá onde eu dou aula, alunos cegos, alunos com baixa visão, alunos autistas, alunos mudos, surdos mudos. O aluno surdo-mudo, ele passa por uma série de dificuldades de comunicação, de preconceito, de exclusão. Então nós que temos a voz, a gente tem que agradecer muito por podermos falar, por podermos nos relacionar, por podermos conversar. E podemos considerar a voz um dom divino. Não tem lá no Evangelho de João, primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Consta na Bíblia, no Velho Testamento, e também no Evangelho de João, que através do Verbo, a divindade fez tudo que nós vemos. Então a voz é um dom divino que a gente recebe. Por isso nós temos muita responsabilidade em como nós usamos a nossa voz. Então, a gente está aqui conversando aqui na frente, falando aqui na frente, a gente tem responsabilidade sobre o teor da mensagem que nós estamos passando. Se nós estamos trazendo consolo, se nós estamos fazendo a pessoa pensar, refletir na vida. Da mesma forma, tem muita responsabilidade sobre o uso da voz, sobre o que fala. Por exemplo, os nossos governantes. Então, os nossos governantes na esfera estadual, municipal, federal, os políticos de uma forma geral, eles nos conduzem de uma certa forma aí como cidade, como estado, como nação. Eles têm uma grande responsabilidade sobre o que falam. Será que eles estão semeando a paz, a concórdia, a união, a colaboração? Ou estão semeando a desordem, a desunião, muitas vezes o ódio? Então façamos essa reflexão para ver que todos nós temos responsabilidade sobre o uso desse dom divino que é a voz. Por isso voltamos ao título desse capítulo do livro de Emmanuel, que é Fala em Paz. Procuremos falar em paz. Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E tem algumas traduções do Evangelho que dizem: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma dessas traduções do Evangelho é a tradução de um palestrante espírita bastante conhecido, que é o Haroldo Dutra Dias. Então, o Haroldo Dutra Dias é estudioso também,
juiz de direito, palestrante espírita, estudioso do grego, alguns anos atrás, de alguns livros do Novo Testamento, direto do grego, para eliminar algumas distorções. E na sua introdução ele coloca: bem-aventurados os pacificadores, por isso serão chamados filhos de Deus. Existe uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Eu posso ser pacífico, dizendo eu sou da paz, não brigo com ninguém, mas é uma virtude passiva. Ser pacificador é uma virtude ativa, é você cultivar a paz, é você levar a paz onde quer que você esteja. E nós todos que estamos numa posição de liderança, seja uma posição de liderança política, seja liderança no centro espírita, seja liderança no ambiente de trabalho, liderança em casa, nós temos essa responsabilidade de sermos pacificadores. Ser pacífico já é um começo. Já é bom ser pacífico, isso dá paz. Mas ser pacificador é um passo além. É que você já começa a, em todos os momentos da sua vida, fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes para cultivar a paz. Então pensemos nisso, em como nós utilizamos a nossa voz para sermos não só pacíficos, que já é bom, mas se possível sermos pacificadores, pacificarmos os corações angustiados, os corações ansiosos, os corações preocupados que nós encontramos pelo nosso caminho. Se nós já recebemos, como o seu Hugo dizia, né? Se você tem 5 minutos de evangelho, você não pode alegar desconhecimento. Quando eu vi essa frase eu fiquei muito preocupado, né? Eu pensei, meu Deus, agora eu não posso chegar no plano espiritual e dizer, eu não sabia. Sabia. Você sabia das consequências dos seus atos. E um dos nossos atos, que podem muitas vezes gerar equívocos, é o uso inadequado das mensagens que a gente passa através do nosso dom, que é a fala. Por isso, de novo, o irmão diz: fala em paz, para que nós possamos cumprir o nosso papel de sermos pacificadores. Bom, gente, acho que era essa mensagem que a gente tinha para conversar um pouquinho hoje, né? Sobre essa questão de como utilizarmos. Temos calma, né? Eu recomendo que quem tiver aí possibilidade, leia esse livrinho do Chico Calma, nos seus 30 capítulos. Ele vai abordar calma de outras formas muito bonitas, muito interessantes, para a gente ver que cada assunto que a gente aborda, cada aspecto das nossas vidas pode ser abordado de várias formas diferentes. Diz a literatura espírita, a literatura do mundo espiritual, que nós temos características a serem trabalhadas, erros que a gente comete, nossos deslizes, nossos defeitos, que nós muitas vezes passamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações até corrigir. Então, o meu problema é, por exemplo, com parte material, o dinheiro, a ganância, o egoísmo. Vamos lá, várias encarnações até você conseguir trabalhar aquele aspecto do seu psiquismo, do seu espírito. Meu problema é com a gula, meu problema é o sexo, meu problema é o poder, meu problema é a agressividade. E vão várias encarnações que a gente pode trabalhar aquele aspecto. Então lembramos que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui então para trabalhar esse nosso lado, por exemplo, da calma. A calma a gente percebe que é uma coisa bem geral, todos nós perdemos a calma com certa facilidade. Nós estamos aqui no plano espiritual, no mundo material, recebendo ferramentas para poder trabalhar esse nosso aspecto. Aprendemos a sermos calmos, a sermos pacientes, a sermos amorosos. Porque ter calma é uma caridade. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Tem a caridade da esmola, tem a caridade da roupa, tem a caridade da comida. Mas essa caridade da calma, da paciência, é uma caridade muito valiosa, porque é uma caridade que a gente tira de dentro de nós. Às vezes a caridade material que a gente dá é algo que sobrou, você tem um dinheiro lá que está excelente, você dá fazer aquela caridade com o dinheiro que está mais lá na sua conta. Isso é bom, isso é ótimo, isso é importante. Mas quando você faz a caridade da calma, de engolir o orgulho e não evitar um grito,
responsabilidade que é tirar de dentro de você o seu orgulho, o autocontrole para poder passar uma mensagem de calma para uma pessoa que no momento está numa situação tão difícil. Às vezes a gente está, por exemplo, na rua e estamos sendo atendidos por uma pessoa no balcão de uma loja, uma repartição pública. Às vezes a pessoa não está num dia muito bom, não está de bom humor, e nós somos agressivos com essas pessoas que nos atendem, com a desculpa de que nós estamos pagando, o cliente tem sempre razão, e nós agredimos aquele que está do outro lado. Aí caberia, nós como espíritas, temos a caridade de pensar, nos colocarmos no lugar daquela pessoa. O que será que aquela pessoa está passando? Será que está passando por dificuldades materiais, perdeu um ente querido, dificuldades de relacionamento? E aí, em vez de nós sermos agressivos, talvez gritarmos com aquela pessoa que está nos atendendo, ou sermos rudes, nós temos a calma de perguntar: tudo bem com você? E isso faz toda a diferença. Que a pessoa pensa no que está acontecendo com ela e muda a sua vibração. Então fica essa mensagem de Emmanuel, de Chico Xavier, para nós utilizarmos bem a nossa voz, a nossa fala, lembrando que é um dom divino que nós recebemos da vida, para que em todos os momentos da nossa vida nós possamos começar a cultivar esse hábito de falarmos em paz e de termos calma. E aí eu agradeço a calma e a paciência que vocês tiveram de ouvir a mensagem que nós trouxemos. Espero que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Muito obrigado. Fiquem em paz. Nós que agradecemos, né, o lembrete, que calma realmente é uma coisa que a gente precisa, de vez em quando a gente acaba perdendo, e nada melhor do que o silêncio, né? Talvez seja a melhor resposta. Achei interessante quando falou da voz, porque muitas vezes, quantas vezes na verdade, a gente pega uma música e você consegue mudar completamente a vibração. Esses dias foi engraçado, eu coloquei uma música do grupo vocal, o Adriano, você fica ouvindo essas músicas? Foi engraçado, né? Se você parar para ouvir a música inteira, prestar atenção na letra, na voz, você vai mudar seu ponto de vista. Às vezes a gente só pega ali um trechinho e quer fazer um julgamento, né? Mas, obrigada, Flávia, que possamos pensar nessa mensagem tanto da calma, com muito carinho, tá? Convido os médicos para a sala, ao trabalho.